Boneca porta-papel higiênico, parte 1. Vamos começar o nosso trabalho pela pantufa. Pegamos a parte do peitinho da pantufa, colocamos ali a manta R2, o tecido atoalhado com o direito para cima e o nosso tecido tricoline com o direito para baixo. Vamos fazer uma costura reta para prender os 3 tecidos. Feita a costura, vamos virar o nosso tecido tricoline e rebater essa costura. Feito isso, vamos refilar e fazer a mesma forma com o outro pezinho. Nesta parte, pegamos a solinha da nossa pantufa, o nosso atoalhado com o direito para cima e vamos fazer uma costura de segurança em toda a volta da sola, para que o tecido fique preso à manta. Nesse processo, não há necessidade de refilar. Agora, pegamos a parte de cima da nossa pantufa, colocamos sobre a sola com o lado do tricoline virado para o atoalhado, porque quando formos desvirar a nossa pantufa, o atoalhado ficará por cima. Pegamos o nosso tricoline e colocamos com o direito virado para o atoalhado. Desta forma, a gente vai acertando e vamos passar uma costura por toda a volta da nossa pantufa. Comece a costura pelo lado que não tem a manta da parte de cima, assim fica mais fácil. Atenção para que a sua costura não fique muito na beirinha, porque quando desvirarmos ela vai abrir. Então, faça com pelo menos meio centímetros de distância da borda. Refila nesse momento todas as sobras de tecido, porque quando ficar do lado direito, não terá sobras de tecido nenhum, deixando a nossa pantufa torta. Solinha costurada, vamos fazer um picote para que a gente possa desvirar. Com cuidado, vá desvirando a sua pantufa. Aqui eu passei uma costura de segurança e elas ficam desta forma. Agora, vamos costurar a nossa gola. Aqui, fazemos uma costura reta por toda a parte superior da golinha, com uma margem de aproximadamente meio centímetros, contorne todinho. Costura feita, nós vamos desvirar a nossa golinha, da forma que mostra no vídeo, e vamos rebater a costura para que a golinha não fique solta. Contorne toda a parte superior, rebatendo a costurinha. No momento em que estiver terminando de rebater a costura, já vire e feche a sua gola, para que depois fique mais fácil colocar no casaco. E agora reservar. Vamos começar a costurar o casaco. Vamos costurar toda a parte do ombro. Tecido das costas com o desenho virado para cima e as duas partes da frente com o desenho virado para baixo. E vamos costurar todo o ombrinho, unindo as 3 partes. Detalhe importante, sempre com margem de meio centímetros. Vamos para a máquina.
Olha como ficou, desta forma. Vamos fazer isso com o nosso tecido atoalhado também, da mesma forma que fizemos com o nosso tecido tricoline, unindo as 3 partes, as costas, as frentes, tudo pelo ombrinho. As 2 partes costuradas, vamos montar a gola. Com a ajuda das presilhas, que será essencial nesse momento, vamos prender o nosso tecido atoalhado, a nossa gola e o nosso tecido tricoline, que é o forro. Com as presilhinhas, vá prendendo as peças, principalmente na parte das costuras, para que depois elas batam na hora de fecharmos a nossa golinha. Faça isso com calma, vá ajeitando direitinho para que fique tudo certinho. Não esqueça, sempre vai ter uma sobrinha de tecido no final, mas tente deixar o máximo de tecido e forro completinhos. Vamos passar a costura unindo as 3 partes novamente, o atoalhado, a nossa golinha e o nosso forro. Gente, é muito trabalhoso, mas é uma delícia de fazer. Costurinha feita e a nossa golinha já está presa. Olha que fofo! No momento, vire a peça, veja se não tem nenhum buraquinho e vamos partir para a costura das mangas. Esse processo é um processo mais difícil, mas a gente com calma vai fazer aqui e você vai conseguir fazer aí também. Pessoal, é muito importante a gente verificar se a costura está toda certinha, porque é um processo de costura embutida. Então, todo defeitinho tem que ser visto antes da gente fechar as manguinhas, tudo bem? Vamos partir para a manga. Depois da costura feita, ele fica desta forma: o tecido tricoline virado para cima e o atoalhado virado direito para baixo. As 2 costuras estão batendo. Nós vamos pegar a costura do tricoline, a costura do atoalhado e com uma jogadinha de mão, vamos virar a nossa peça para o lado do avesso. A costura vai ficar para o lado de cima, à mostra, tanto do atoalhado quanto do tricoline. Repare bem no vídeo como a costura já ficou invertida. Desta forma, nós vamos costurar somente a parte de dentro da nossa manga, porque depois vamos desvirar a manga. Vamos fazer novamente para que você consiga visualizar. Costura com costura, porque vamos costurar a parte de cima da manga. Com a jogadinha de mão, você vai pegar a costura do lado direito do tricoline e virar com a costura do lado direito do nosso atoalhado, deixando o lado que é o lado de fora para dentro e o lado de dentro para fora.
e vamos costurar essa parte superior da manga. Costurinha feita, vamos desvirar a manga. Costura embutida, ficou para o lado de dentro. Vamos fazer novamente, jogadinha de mão, o lado do avesso vem para o lado de cima, o lado direito fica escondidinho. E vamos passar a costura. Atenção nessa parte, porque as costuras têm que estar batendo, tanto do tecido quanto do atualhado. E vamos fazer a nossa costurinha novamente. Vamos refilar todas as sobrinhas e vamos desvirar a nossa manguinha. Manguinha pronta, costuradinha. Feito isso, agora nós vamos fechar toda a lateral do nosso casaco. Vamos dobrar a nossa manguinha, colocando o lado do avesso para fora novamente. Desta forma, o tricoline e o atualhado ficarão com o lado do avesso para o lado de fora e vamos passar a costura em toda a lateral do nosso casaco. Muito cuidado, vá fazendo a costura, ajeitando o tecido, ajeitando o atualhado, sem esquecer de deixar a margem de costura de meio centímetros. Vá fazendo todo o contorno, não precisa parar, pode ir direto o atualhado, a manguinha e o nosso tecido tricoline. Esqueça de ver se tem buracos, a minha ficou. Vou repassar a costurinha novamente para fechar muito bem essa peça. Vamos desvirar a nossa manga. Com cuidado, vá desvirando a sua manguinha. Faça isso nas duas laterais do seu casaco e desvire as manguinhas com muito cuidado. O nosso casaco já está pronto. As manguinhas todas já fechadas, a costura embutida todinha fechada. Agora nós vamos partir para o processo final, que é o fechamento do nosso casaco. Nesse momento, dobre as manguinhas para o lado de dentro, vire o seu casaco novamente para o lado do avesso, vá acertando o tecido com o atualhado, alinhando todas as costuras. Comece alinhando as laterais, todo o contorno da lateral e com a ajuda da prisilinha, vá deixando tudo preso para facilitar a sua costura. Bata a costura do tricoline com a costura do atualhado e prenda com as prisilinhas. Na parte do meio do casaco, deixe uma abertura para que depois da costura a gente possa desvirar a nossa peça, porque ele vai ficar todinho do lado do avesso. Vá prendendo todas as costuras e vamos passar uma costura reta, fechando toda a parte inferior do nosso casaquinho. Tudo bem preso, vamos para a máquina
para a gente finalizar. Faça a costura com calma, não deixe buraquinhos e vá fazendo todo o contorno debaixo do nosso casaco. Não esqueça da abertura para a gente desvirar a nossa peça. Costura feita, pelo buraquinho que deixamos, vamos puxando pela manguinha e desvirando toda a peça. E o nosso casaco já está pronto. Gente, é tudo de lindo esse casaco. Olha que charme. Para fechar o buraquinho, dobre o tecido e o tricoline, passe um ferrinho se for preciso e vamos rebater toda a lateral do nosso casaquinho. Rebatendo a costura, você vai fechar o buraquinho e vai estabilizar o seu casaquinho. Eu nunca deixei de rebater nenhuma costurinha. Ajeite direitinho e faça a costura fechando o seu casaco. Casaquinho finalizado, retire os excessos de linha e ele está pronto. Agora vamos costurar a calça. Eu gosto de fechar toda a parte de cima do gancho da nossa calcinha. Faço uma costurinha nas duas laterais, unindo as duas partes. Feito isso, na barrinha eu faço uma dobra e passo uma primeira costura de segurança. Faço isso nas duas perninhas. Feito isso, eu faço uma segunda dobra e com o lado direito para cima, eu coloquei uma rendinha e passei novamente a costura, deixando um acabamento muito mais charmoso na nossa peça. Fazemos isso também na outra perninha. Olha que delicadeza. Feita a barrinha da nossa calça, nós vamos passar para o fechamento do gancho. Dobre a sua calcinha e passe uma costura reta, fechando toda a parte de baixo do gancho da sua calça. Calcinha costurada, finalizada, agora é só verificar a costura e desvirar. Não esqueça de tirar todas as sobras de linha.
E a parte mais difícil do nosso trabalho já está concluída, que é as nossas roupas. Depois de verificar todas as costuras, a nossa calça já está pronta, o nosso casaquinho com costura embutida já está pronto, as nossas pantufas. No próximo vídeo, vamos fazer a parte da montagem da nossa boneca.